A você que acompanha a TVI e suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC. Chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Programa que vai ao ar todo sábado às 18h30 e tem como horizonte o fomentar a arte, a cultura, os diálogos com a potência criativa da nossa gente. Hoje a mesa é virtual, uma vez que nós estamos recebendo um dos mais importantes escritores do nosso país. Um homem nascido no sertão da Bahia, mas que mora no Rio de Janeiro e que, do alto dos seus 70 anos e dos mais de 50 livros publicados, dos diversos prêmios que recebeu, atestando a importância da sua obra, está aqui para conversar com a gente com a mesma leveza desse garoto carioca que transita entre o Rio de Janeiro e a Bahia. Eu estou falando de Luiz Pimentel. Luiz, obrigado, querido, seja bem-vindo. É uma alegria, uma honra para nós termos uma figura da envergadura de Luiz Pimentel conversando conosco aqui no Modesto Naquela Mesa Entrevistas. Muito obrigado, meu amigo. É um prazer estar aqui naquela mesa com você. Estamos aí à disposição para o bate-papo. Quando é que o pequeno Luiz se encanta pela palavra? Ainda em Feira de Santana. Eu nasci no sertão, nasci em Itiúba, passei a primeira infância em Gavião, mas logo fui para a Feira de Santana, ainda muito pequeno. E lá passei a primeira infância e a juventude. E o encanto pela palavra começou pela palavra cantada, pela palavra ouvida, começou pela música, né? Meu primeiro encantamento com a palavra veio através da obra do Luiz Gonzaga, do Jackson do Pandeiro, dos compositores nordestinos, Dominguinho, Anastácia, etc. Depois conheço também o universo da música popular, os grandes compositores de samba, e Noel Rosa e outros. E meu primeiro encantamento com a palavra foi através da canção. Tanto que hoje, muito tempo depois, eu retomo essa afinidade, escrevendo letras de canções. Tenho vários parceiros que são músicos para quem eu faço letras e tal. Mas em seguida veio o teatro. Conheci umas pessoas que faziam teatro amador em feira e comecei a fazer teatro com eles. Então, o segundo contato com a palavra é através da dramaturgia. E, em terceiro lugar, eu conheço o pessoal do Grupo Era, de Feira de Santana, Antônio Brasileiro, Roberval Pereira, Derval Miranda, Washington Queiroz, um movimento importantíssimo, até hoje vivo, né? Fez 50 anos, há 1 ou 2 anos atrás. Há uns 3 anos, a UF lançou uma edição comemorativa dos 50 anos da Era, reunindo os diversos exemplares da revista de poesia que nós fazíamos em feira. E esse pessoal seminal, fundador do Grupo Era, maior parte, graças a Deus, está viva. E Roberval e Antônio Brasileiro, por exemplo, estão na Bahia até hoje, morando em feira. São, sem sombra de dúvida, dois dos maiores poetas brasileiros, e em franca atividade. E eu comecei com eles a frequentar as reuniões do grupo e fui incentivado por eles, especialmente por Roberval, que tem a minha mesmíssima idade. Fui incentivado por Roberval a escrever e me encantei com a poesia. Comecei a fazer poesia. Publiquei bastante poesia nos números primeiros da Era. Em seguida, comecei a ler contistas, também apresentado por Antônio Brasileiro, e romancistas. Não tinha livro na minha casa, porque a minha infância era muito carente. Eu conheci livro quando comecei a frequentar a Biblioteca Pública de Feira de Santana. Ali eu conheci Jorge Amado, Graciliano Ramos e Luiz Vilela, e veio um encantamento muito grande pela prosa, que jamais deixei a poesia de lado. Tenho também alguns livros de poesia publicados, mas em seguida embarquei pela prosa. E graças a uns amigos de feira que vieram para o Rio, eu vim para cá ainda fazendo teatro, transferi o teatro para cá, e aqui já dei outro rumo, que foi o jornalismo, mas sem abandonar em momento algum.
Era esse corte que eu ia tentar fazer agora pra gente fazer o link aí. Desse menino encantado com a palavra, naturalmente o jornalismo seria um banquete. E aí, quando é que você descobre o jornalismo no Rio de Janeiro? É uma contingência ou uma convicção? Uma paixão, um envolvimento. Influenciar amigos que conheci aqui. Quando eu cheguei aqui, eu conheci um grupo de pessoas, cartunistas e redatores, que escreviam no Pasquim. E logo, como tudo, eu sou muito curioso, tudo que eu vejo eu vou tentando fazer, eu comecei a tentar fazer uns textos de humor. E o pessoal gostou e começaram a publicar umas frases minhas no Pasquim. O Pasquim tinha uma coluninha chamada Picles, que eram com frases de humor. E eu fiz diversas colunas dessa. E em seguida fiz textos maiores, publiquei no Velho Pasquim e tal. E aí um amigo que editava a revista Média, uma revista de humor, me convidou para trabalhar com ele, para ser o subeditor dele na revista. Eu que nunca tinha feito nada nessa área, já me vi fazendo textos para o Med e para a Ovelha Negra de São Paulo. Aí eu já era um redator de humor. E em seguida resolvi estudar jornalismo. E fui para o jornalismo diário. E trabalhei na Última Hora, no Jornal do Brasil, no Jornal Dia, em diversos jornais aqui do Rio de Janeiro, sem abandonar nunca o texto de humor e sem abandonar nunca a literatura. Em 1984, publiquei meu primeiro livro, que é um livro infantil. Em 85, o segundo, que é um livro de crônicas. E daí para cá não parei mais de escrever e de publicar. E o jornalismo hoje, com a idade, está um pouco mais para trás. Faço colaborações aqui, ali, uma crônica para lá ou para cá. Mas a minha prática com a palavra hoje é a literatura. Maravilha. Luiz, então vamos fazer o seguinte. Como você está em franca produção e a inquietude efervescente de quem pensa o país, pensa a literatura e produz e está lançando livro novo, eu lhe pedi algumas fotos de livros, você me mandou, então nós vamos colocar um por um aqui, você vai apresentando esse livro para o nosso público, tá certo? Fazer uma coisa bem bate-bola, bem à vontade, bem conversa de mesa de bar mesmo, porque é a propósito do Naquela Mesa, trazer essa leveza que nós estamos construindo aqui, essa informalidade, mas sem perder a densidade de uma trajetória tão rica como a sua. Então eu vou pedir pro Cássio para colocar aqui pra gente o primeiro livro e nós vamos conversando, fazendo esse bate-bola. Penúltimo livro, lancei em 2023 pela Patuá. É um livro de crônicas, algumas delas publicadas em jornal. Crônicas ambientadas em bares e botiquins, refletindo um pouco das ruas e da boemia carioca. Maravilha. Então começamos por esse, não à toa, viu, gente? Naquela mesa, além de ser um programa, Luiz. Exatamente. Bem oportuno. Bem oportuno. Além de ser um programa aqui na TV, na verdade ele nasce como um projeto pelos bares da nossa cidade. Então nós temos uma associação aqui cultural chamada Movimento Cultural Alvorecer, que atua em diversas linhas da cultura, teatro, agora na TV, também nos bares com saraus itinerantes, por isso Naquela Mesa. Então nós vamos ocupando os bares e restaurantes com poesia, com poesia, com dança, com música, e aí nós fazemos esse trabalho. Vamos para o próximo livro. O Matador de Aluguel e Outras Figuras, também um livro de crônicas, foi editado pela Melhoramentos em 2015 ou 2016, e onde eu tive a honra de ter uma capa assinada pelo imenso Ziraldo. Que maravilha, hein? E essa relação com essa turma que, assim como você, estava com a faca nos dentes para a produção, com olhar crítico para a realidade. Como é que foi esse intercâmbio? Como é que essa relação se deu, né, nos bastidores do Pasquim? Começou no Pasquim. E o Ziraldo, mais tarde, resolveu, depois que o Pasquim acabou, resolveu fazer uma revista chamada Bundas e me convidou para ser o editor. Depois a Bunda durou 2 anos. Quando a Bundas acabou, ele resolveu fazer outra publicação, que foi o Pasquim 21. E novamente me convidou para ser um dos editores. E esse jornal durou 1 ano e meio, e o Ziraldo foi chamado para fazer uma reformulação no caderno B do Jornal do Brasil, a reformulação gráfica e editorial.
e ele fez, e novamente me chamou para ser o editor do Caderno B. Então eu tive a felicidade de trabalhar com o Ziraldo nas 3 últimas aventuras, como ele chamava, as aventuras jornalísticas dele. Nos últimos 6 anos de vida útil dele, nós trabalhamos juntos, um camarada com quem eu muito aprendi e com quem eu tenho uma admiração quase paterna e eterna. Conte uma coisa, depois que Ziraldo fez a história em quadrinhos do Vasco da Gama, eu fiquei imaginando que ele tinha largado o Flamengo e virado vascaíno. Que história é essa? Me conte aí. Não, ele fez de encomenda. Eu também fiz livros sobre os times do Rio. Eu tenho uma coleção na editora Mauá, chamada Desde Menino, que conta a história dos times. Chama-se Eu Sou Flamengo. O primeiro que eu fiz, claro, foi o Flamengo. Flamengo desde menino. Depois fiz Vasco desde menino, Botafogo desde menino, Fluminense desde menino. A coisa agradou, a editora pediu mais, eu fiz Corinthians desde menino, Palmeiras desde menino. E esses livros estão à disposição? Ainda tem eles para venda? Tem, no site da editora Mauad. Editora conhecida do Rio de Janeiro, editor distribuidor. É só entrar no site da Mauad que estão todos lá. Pimentel, a gente consegue os seus livros de meninos. São livros infantis. Turma daqui da Bahia, que é mais próximo da Patuá, consegue os livros ali perto do Mercado Modelo. Então, tem uma livraria da Patuá ali. E no site, né? Pelo site da Patuá, né? Porque eu sei que a Patuá tem uma livraria em São Paulo. Sei que a Patuá tem uma livraria em São Paulo. Não sabia que tinha na Bahia. Mas, de repente, é uma livraria da Bahia que vende livros da Patuá, né? Isso. É uma miscelânea de editoras baianas. Mas é bem bacana. Um espaço que tem um restaurante, é uma coisa bem interessante. Perfeito. Ali. A Patuá é de São Paulo. E eu tenho livros em editora baiana também. Tem livro da Mondro. É uma editora que eu gosto muito de trabalhar. Meu último livro de crônicas lançado ano passado, Carioca de Feira de Santana, que você estava no lançamento, foi feito pela Mondrongo. Que você, não sei se você se lembra que nós contamos, é que você sorriu e completou a frase. Não sei se a memória se a memória lhe trair, eu completo o que você disse. Nós chegamos lá e contamos a história de alguns estudantes que, inspirados no Pasquim, escreveram um jornalzinho denunciando as coisas que não estavam do agrado deles na escola. E aí, uma das pessoas que estava comigo disse assim, olha, quase foram expulsos. Tu se lembra o que você falou? Não. Você diz assim, poxa, uma pena que não foram. Ia ter constituído de fato o ato revolucionário. Perfeito. Nada, porque a escola ela fomentava tudo aquilo. E depois a escola entendeu a potência do seu próprio ato pedagógico e valorizou, obviamente, o trabalho dos estudantes. Mas olha o Pasquim conversando com a juventude daquela época. Exatamente. Sobrevivendo, né? O Pasquim sobrevivendo. Vai mais um aí pra gente, Cássio. Esse conjunto, esse livro foi indicado para o PNLD, Programa Nacional da Leitura, de 2024. Deve ser distribuído este ano. É uma novela curta, inspirada num acontecimento histórico da Bahia, que é a Revolta dos Alfaiates. Um assunto que eu gosto muito, a Conjuração dos Búzios, né? Conhecida como Revolta dos Alfaiates. Então eu fiz uma ficção inspirada nesse fato. E foi editado pela Palas, que é uma editora daqui do Rio de Janeiro, muito centrada em temas afros, em temas da cultura negra e em temas históricos. Esse livro tem uma apresentação muito bonita, muito bem feita, do professor e deputado federal Chico Alencar, e ficou um livro muito bonito, porque é muito bem ilustrado. Chama-se Esconjuro, a corda e o cordel na Revolta dos Alfaiates. Maravilha, você falou do Chico, eu encontrei com ele lá na Flip 2024 e nós conversávamos sobre algo que eu acho que eu vou trazer para a conversa aqui. A importância da cultura
e desse retorno dos investimentos da cultura, né, a partir das leis, né, principalmente agora do volume de recursos que está sendo colocado para a Lei Paulo Gustavo, né, da Lei Aldir Blanc, que de fato agora é uma política nacional, não é mais uma ação emergencial. E como é que você está enxergando isso no campo da literatura, Luiz? Olha, eu não estou enxergando muito bem ainda os efeitos no campo da literatura. Eu não vi ainda na prática. Eu sei que em São Paulo já aconteceu uma feira de livro bancada pela Lei Aldir Blanc. Em Minas também, acho que uma Bienal de livro. Acho que na área de literatura talvez esteja um pouco mais tímido. O governo da Bahia, por exemplo, eu acho que deu uma boa arrancada, porque teve um projeto na Bahia que eu acho que resultou. Daí umas obras que foram selecionadas e já estão sendo editadas. Até teve um cartunista baiano que fez uma adaptação em quadrinho de um conto meu e inscreveu na lei, mas não foi selecionado. Então, mas no Rio, por exemplo, ainda está muito tímida, um pouco por conta de deficiências da Secretaria de Cultura local e tal. Mas eu sei que em outros estados tem andado bem. E a Lei Aldir Blanc tem funcionado muito bem, pelo que eu tenho visto, especialmente na música e no teatro, o que é uma coisa importantíssima. Já já também chega a hora da literatura e vamos com calma. Aqui na Bahia nós tivemos um edital específico da Secretaria de Cultura com a Fundação Pedro Calmon, que é o Festival de Festas e Feiras Literárias. Isso funcionou muito bem em 2024, e já tem agora também previsão para que em 2025 nós tenhamos uma nova rodada de festas e feiras interiorizando esses eventos, né, garantindo um processo democrático de capilaridade da chegada desse recurso. Com apoio da Lei Aldir Blanc. Com apoio da Lei Aldir Blanc. Com apoio da Lei Aldir Blanc, né, um ano anterior, 23, com a Lei Paulo Gustavo e 24 com a Lei Aldir Blanc e também com recursos próprios do governo do Estado. Isso também tem um pouco... para dizer um pouco disso, né, da importância dos governos do Estado estarem sintonizados com essa política de fomento. Mas vamos voltar aos livros. Tem mais livro de Luiz Pimentel para vocês. Ainda tem só o Ipanema. Meu penúltimo livro de contos. Esse livro foi lançado pela Faria e Silva, que é a editora paulista do grupo Alta Books. Esse livro foi premiado em Portugal e foi lançado primeiro lá. Venceu lá um concurso nacional lá, chamado internacional para autores lusófonos, chamado Prêmio Ferreira de Castro de Ficção Narrativa. Venceu, esse livro ganhou esse prêmio lá em 2021. Foi um prêmio em valor em dinheiro e também a edição do livro pela instituição que promoveu, que foi um museu. E aí em seguida foi lançado aqui no ano seguinte, em 2022, pela Faria e Silva. É um livro que eu gosto muito, um livro alentado, quase 200 páginas, com uma quantidade de contos que eu gosto bastante, e é um livro lindo. Essa capa eu acho muito linda, é da Hortência Pessegueiro, que fez diversas capas de livros meus por diversas editoras. Então esse livro funciona bastante. Até hoje eu acho que tem uma boa procura no site da editora, porque a editora mantém em catálogo e em destaque. É um bom sinal, né? Verdade. Luiz, me fala uma coisa. E essa desenvoltura para transitar nos mais variados gêneros? Porque a gente conversa com escritores e tem uma boa quantidade que tem os seus nichos, né? Você é um cara que circula com certa desenvoltura, porque seus livros, eles não só figuram, eles estão protagonizando, eles estão sendo premiados, eles estão sendo adaptados, têm boa aceitação nos variados gêneros que você está produzindo. Seja a crônica, seja o conto, o texto jornalístico. Me conta qual é o segredo. Não é segredo, é inquietação. Há vários autores, vários escritores que dizem que isto não é bom, que você acaba não ficando reconhecido como uma marca. Você não é um poeta, não é um contista, não é um romancista, autor de literatura infantil. O que é que você faz? Eu faço tudo porque eu gosto. Isso é uma inquietação.
Eu tenho vontade de fazer. E tem mais, eu não estou preocupado em ser o grande contista, o grande romancista. Eu estou preocupado em escrever o que eu tenho vontade e tentar escrever da melhor maneira possível. Então, se eu tenho vontade de fazer um livro sobre música, que é um assunto que eu adoro, eu paro um tempo escrevendo sobre os compositores que eu adoro e faço um livro de música. Eu fiz em 2019 um livro chamado Sons da Palavra, com crônicas sobre a música brasileira, que é um assunto que eu gosto. Então, eu fiz biografias, perfis biográficos para a Editora Moderna, de Luiz Gonzaga, de Ari Barroso, de Patativa do Assaré. Eu quero escrever sobre essa gente, eu vou escrever. Eu quero escrever para criança, eu vou e escrevo. Minha maior produção é a infantil e infanto-juvenil. Eu gosto de teatro, não faço mais teatro como ator, tenho uma ideia, sento e escrevo uma peça. Tenho 3 peças de teatro editadas em livros. Então, quero fazer poesia, estou com saudade do meu tempo de poeta, dedico alguns meses a escrever só poesia, acabei de fechar um livro, estou com um livro pronto, quero fazer até o final do ano, só com poemas dedicados ao cinema, aos grandes filmes, aos grandes diretores, aos grandes atores. Senti vontade de fazer isso. É inquietação. Não é que eu queira estar em todas, é que eu não quero me prender a nada. Eu acho que eu não tenho que estar preso a nada. Como eu não quero ser um grande romancista, eu fiz 2 romances e só vou fazer outro se eu tiver vontade. Como eu não quero ser o maior contista, eu escrevo um conto quando me dá vontade. Como eu gosto muito de conto, é o que eu mais faço. Então eu vou fazendo o que me dá vontade. Você falando assim parece fácil, porque você falando assim... Parece fácil você falando assim, porque é o traço da sua genialidade. E também temos que reconhecer isso. Mais um livro. Mais da inquietação. É mais um traço da inquietação. Olha aí, falando deles. As roupas do papai foram embora. É um livro infanto-juvenil, infantil, mais para infantil. Contos mais infantis que infanto-juvenis, que eu gosto muito. Já foi editado primeiro pela editora Record, no Rio. A Record fez 2 edições, depois desistiu do livro, e eu ofereci a Lê editou e está no catálogo dela há mais de 15 anos. Pelo menos a cada 5 anos faz uma nova edição, e mereceu essa capa lindíssima. É um livro que são contos, são histórias para criança, uma coisa que eu gosto muito, contos. Tem um livro de contos para criança, livros de poemas para criança e livros de narrativas inteiras para criança. Gosto muitíssimo de escrever para criança. Maravilha. Como os nossos 30 escassos minutos vão passando assim, com a velocidade de uma boa conversa, vamos passar mais um livro. O Calcanhar da Memória. É meu segundo livro de poesia. Teve uma edição maravilhosa, linda, grande, pela Bertrand Brasil. Esse livro foi lançado em 2006 e em 2007 ele foi finalista do Jabuti. Ficou linda essa edição. É o segundo livro. O meu primeiro livro de poesia chama-se As Miudezas da Velha. Saiu por uma editora pequena, porque ganhou o prêmio da União Brasileira de Escritores e mereceu uma edição. Depois foi reeditado pela Mirra, uma edição mais bonita, mas também com uma tiragem mínima. E esse teve aí uma tiragem maiorzinha. O capítulo à parte, o capítulo à parte é a conjugação dos títulos e os projetos gráficos, todos muito bonitos. E vamos chegando para mais um livro, porque nós vamos chegar no lançamento, o atual. E esse aí foi a ocasião do nosso encontro, né? Esse nós nos encontramos em Salvador e em feira. Você foi no lançamento em Salvador também, na Flipelor, não foi? E depois no Museu Regional em Feira de Santana. Esse aqui é o livro da Mondronco. São crônicas só sobre temas e personagens baianos. Maravilha. Baianos é outro nordestino, mas quase sempre baianos. Cássio, mais um pra gente aí. Passamos todos já? Estou recebendo um retorno aqui do Cássio. Não, olha aí. Esse é um livro infantil lindo, feito por uma editora
é, uma editora aqui no Rio chamada Lago de Histórias, O Cheiro da Saudade. É uma história que eu gosto muito, um texto que eu achei que ficou muito bonito e mereceu dessa moça, Camille Carrozzini, uma ilustradora paulista, esse desenho que eu acho uma das coisas mais bonitas. É um livro infantil lindo, entrou no programa de governo, entrou em vendas de diversas secretarias de educação, pelo menos de São Paulo e de Minas. É um livro muito bonito. Lhe mandei essa capa por isso, porque a capa ficou muito porreta. Então vamos falar agora do seu lançamento. Conta pra gente aí, o que é que tá saindo, vai ser Você tem a lançado? capa aí também, do A Viagem? A viagem tá aí. A Viagem e Outros Contos é um volume de contos que tem, a maioria contos inéditos, mas tem um conto ou outro publicado, inclusive o A Viagem, porque ele é uma antologia de contos. Eu quis fazer uma antologia com contos que eu gostava muito, juntando aos inéditos alguns contos já publicados, que eu particularmente gosto muito. É um livro de afeto pessoal, né, de escolha pessoal. Editado novamente pela Patuá, é o terceiro livro editado pela Patuá. E o lançamento é sábado, agora, aqui no Rio de Janeiro, num lugar chamado Bafo da Prainha, que é no Largo da Prainha, um espaço muito conhecido aqui no Rio, no bairro da Saúde. Um bairro boêmio muito conhecido. Sábado, 17 horas. Maravilha. Luiz, antes de fazer os meus sinceros agradecimentos, deixar aqui também as portas, mesmo que virtuais, escancaradas para que você possa retornar toda vez que estiver lançando um projeto novo, conversar com a gente, falar aqui com esse litoral sul da Bahia, mas também com o mundo através do nosso YouTube. E perguntar como é que você está vendo a formação do público leitor, como é que você está vendo o cenário do que está sendo publicado atualmente. Eu sei que isso é um exercício de horas, né? Mas num recado mais rápido, como é que você está vendo esses dois universos? Formação do público leitor, formação e o que está sendo ofertado no mercado editorial. Olha, a formação do público leitor, pelo que tenho acompanhado, teve uma boa retomada com a volta do governo Lula, com a entrada do Camilo no Ministério da Educação, porque ele retomou o Programa Nacional de Apoio à Leitura, que tem incentivado muito as bibliotecas públicas. E também retomou, ainda timidamente, o programa de aquisição de obras literárias para as escolas públicas, que é uma coisa fundamental, cara, porque os colégios particulares gostam de um livro, quer adotar, adotam e manda comprar, manda o nome do livro para casa e os pais que se virem e comprem. A criança do ensino público, se ela não tiver o livro dado graciosamente pelo governo, ela vai acabar lendo só aqueles que a escola tem em estoque, a maioria já lido e relidos. Então, o programa de incentivo à leitura tem que ser incentivo às bibliotecas e incentivo à distribuição de livros nas escolas. E eu acho que isso, de uma certa maneira, o Ministério da Educação está retomando. Isso foi feito muito no segundo governo Lula, quando o Haddad era ministro da Educação. Depois teve um hiato aí, uma parada grande, mas eu acho que estão retomando. Torço para que isso vá em frente. Quanto ao mercado de publicação, acho que está bastante efervescente, especialmente por conta da facilidade de publicação que se tem hoje, né? As editoras pequenas, as tiragens pequenas, hoje você não precisa mais fazer um livro de 1.000 exemplares, de 500 exemplares, você faz uma tiragem de 30, 20, 40, 50 e vai vendendo por demanda e vai imprimindo à medida que pode. Então tem muitas editoras sobrevivendo assim e facilitando com que autores que não têm acesso a editoras maiores assim entrem no mercado. Então eu acho que o momento é bom, o momento é positivo.
Maravilha. A você que nos acompanha, nós concluímos aqui uma maravilhosa conversa sobre literatura, sobre inspiração e toda a trajetória de Luiz Pimentel, um dos mais importantes escritores do nosso país e, sem sombra de dúvida, uma das mentes mais inquietas e mais aguçadas na crítica, na construção daqueles diversos gêneros literários sobre os quais ele se debruça. Luiz, muito obrigado mais uma vez. Quero dizer para você que é uma honra acompanhar sua trajetória, mesmo aqui de longe, conhecendo seu trabalho e nos mantendo assim próximos para mostrar para o povo brasileiro a envergadura de um intelectual como você, que do jornalismo à literatura faz aquilo com excelência. Muito obrigado. E ao telespectador que nos acompanha, já sabe, Naquela Mesa Entrevistas vai ao ar todo sábado, às 18h30, pela TVI em suas multiplataformas, e é sempre feito especialmente para você.